Aí, galerinha, finalizando aqui essa parte sobre sinalização, vou trazer todas as placas para vocês e vou deixar questões sobre esse assunto, beleza? Desde já quero dizer a vocês que precisa sim estudar, né? Agradecer aí muitas aprovações nessa nova CNH atualizado, né? A galera já chegando aí com 29 questões, né? Errando apenas uma questão, que legal, né? Essa prova ela está trazendo mais direção defensiva que tem aqui no nosso curso, né? A direção defensiva. Ela vai trazer em torno aí, eu creio que 12 questões ou mais de direção defensiva. E a legislação de trânsito, vai cair sinalização, vai cair uma de mecânica, primeiros socorros, aquela mesma que caía, mas bem menos. Só que é interessante que você aprenda o assunto para a sua vida. Tá aqui não é apenas passar na prova. Saber a teoria não é apenas passar na prova. Saber a teoria é para você levar para o resto da sua vida, né? Como condutor, como cidadão. A gente vai ver cidadania aqui, muito importante aí no nosso curso, beleza? Então, minha galerinha, olha só. A gente terminou a aula passada aqui falando sobre gestos do condutor, gestos do agente de trânsito. Eu até trouxe o apito aqui para vocês. E olha só, finalizando aqui, eu já vou deixar questões na próxima aula para vocês. Vai ser uma aula breve, né? Porque é apenas o que ficou faltando do conteúdo dos slides aqui, mas importante para complementar aquela parte de sinalização que eu vinha trazendo. Logo em seguida, eu vou deixar para vocês sobre as placas, mostrando as placas para vocês aí, bem legal, para que vocês entendam sobre que são muitas placas, né? Eu vou dividir regulamentação, advertência, indicação, educação, atrativo turístico. Eu vou deixar em cada bloco para facilitar mais aí para vocês, mais ainda, beleza? Então, olha só, gesto do condutor, o gesto do condutor, eu até trouxe aqui para vocês quando trata do gesto do condutor, falando aqui, ó, gesto, né? GC, gesto do condutor, mas não cai na prova desse jeito, vou falar realizados com o braço esquerdo. Você vê que aqui tem um braço esquerdo, isso já foi mencionado na aula passada. Quando eu for dobrar à esquerda, olha só, eu vou para cá, ó, fazer uma convenção aqui, né? Isso era para ser uma seta, não deu muito certo. Ficou parecendo um bico do pica-pau. Quando eu for para a direita, esse braço ele vai fazer aqui o sentido, olha, levantado, né? E eu vou fazer aqui para esse lado. Ou quando eu for reduzir a velocidade ou uma parada, nesse caso o braço, você vê aqui o movimento de braço subindo e descendo, né? Você vai ter braço aqui subindo e braço descendo, beleza? Para não errar na prova de diminuir a marcha ou parar. Isso é válido também para você, condutor, que vai estar aprendendo agora. Veja como é importante a teoria. Imagine você lá com seu instrutor, você vai estar lá e o instrutor vai dizer, olha, vai entrar à direita ou à esquerda, e você está lá com o seu braço, olha só que legal, fazendo o gesto, né? E ou diminuir a marcha. Bem interessante aí você que está no seu processo de aprendizagem. Isso aqui é o básico do básico que você com certeza, se já conduz, já sabe, né? Mas vai tirar sua habilitação agora, vai ficar aí dentro da legalidade, beleza? Olha só, galerinha. Os sinais do agente de trânsito, quando eu trouxe, deixa eu sair aqui até da frente. Os sinais sonoros são aqueles, Silvio, que eu deixei na aula passada, né? Até usei o apito. Sinais sonoros também é importante. Os sinais sonoros, somente lembre-se disso, para você não ver um agente de trânsito por aí apitando, buzinando, sem saber o que é que o cara quer, o que é que está fazendo. Somente deve ser utilizado em conjunto com o gesto do agente. Então, os sinais sonoros é o apito. E aqui tem um quadro dos Silvios. Um Silvio breve, siga, né? Eu já expliquei aqui na aula passada. Dois Silvio breve, pare, né? E um Silvio longo, diminuir a marcha. Aqui os sinais do apito, significado e o emprego. Quando é um Silvio breve, apenas um Silvio breve, é para você seguir, né? Então você segue um Silvio breve. Libera o trânsito em direção ao sentido indicado pelo agente. Ele vai estar lá com a palma da mão chamando lá, né? Dois Silvios breves, aqui você vai parar, ó, dois, pare, né? 2BP.
e vai indicar uma parada obrigatória. Na aula passada eu até expliquei que é uma parada obrigatória, você tem que parar. Se você desobedecer essa parada obrigatória, é uma infração gravíssima, e desobedecer a ordem do agente é uma infração de natureza grave, né? Olha só, um Silvio Longo. Só revisando aqui, a gente já tem na aula passada isso aqui, beleza? Um Silvio Longo, diminuir a marcha. O curso é completo, tá lá na plataforma, completaço para vocês. Quando for necessário fazer diminuição da marcha, né, dos veículos, vou reduzir ali a velocidade, beleza? Então copia, isso aí leva para a sua vida, que isso é importantíssimo para a gente como condutor, beleza? Então sinais sonoros, gesto do condutor e sinais sonoros do agente de trânsito, do agente e os gestos, né? Beleza? Então, gente, olha só, copia, né? Dá um tempinho aí, você pausa o vídeo e copia isso aí. Então veja só, copia, né? Leva isso aqui, ó. Um B, um Silvio, breve. Se B é breve. Siga. Dois breve, dois B, pare, né? Dois B, P. E um Silvio longo, diminuir a marcha. Leva essa tabelinha aí que você não vai errar mais nunca. E aí você vai estar lá no trânsito, né? Vai ver essa tabela aí. E o guarda, o agente de trânsito, ele vai lá e vai dar um Silvio breve. Pip, né? Você olha, um Silvio breve é para seguir. Ou ele vai dar dois Silvio breve. Pip, pip, palma da mão para frente. Pare, né? Ou ele vai dar aquele Silvio longo. Fit com o braço lá, subindo e descendo. Aí você opa, diminui a marcha. Porque você é habilitado, você entende o gesto. Isso aqui é usado demais, isso aqui cai na sua prova demais, demais, despenca, né? Eu brinco até com meus alunos lá, eu falo, cai mais do que o Neymar, né? Brincadeira com os meus alunos. Lembrando que eu já sou professor há muito tempo nessa área, beleza? Então esses são os Silvio dos agentes de trânsito, trazendo aí para vocês. E logo em seguida a gente tem aqui, gente, olha só, a sinalização de trânsito, a ordem de prevalência, né? Está lá no artigo 89 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Mas eu trago em resumo aqui para vocês, se você quiser dar uma lida no código depois, se for participar de algum concurso ou entender, saber onde é que está, né? Você vai ver aí essa ordem de prevalência, né? Lembrando, eu sou agente de trânsito também, né? Mas não é por isso que eu venho trazer essa ordem de prevalência, porque está lá na sinalização de trânsito do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Sinalização de trânsito, ele traz ordem de prevalência. Gente, essa ordem de prevalência é importantíssimo, né? Você entender aqui, ó, ordem de prevalência no trânsito. Qual é a ordem máxima no trânsito? Aquela ordem que vai ser obedecida primeiro, né? Então, ordem de prevalência. E aí a gente tem aqui, vamos ter aqui a ordem do agente de trânsito, né? Ó, você vai trazer ordem do agente de trânsito, ela é primeiro, número um. Como assim, professor? Vamos que o sinal está lá, um sinal vermelho, né? Você vai estar lá um sinal vermelho aqui do semáforo. O sinal estava vermelho e nesse momento esse agente aqui ele mandou você vir no sinal vermelho. O sinal estava vermelho. E aí, professor, mas eu vou assim mesmo? Sim, você vai seguir. Ele está mandando, ele está dizendo que você siga. A palma da mão voltada, ele deu um Silvio breve aqui, ó. E a ordem do agente de trânsito, ela sobrepõe. Então, você mesmo com o sinal vermelho do semáforo, você vai vir porque é primeiro o agente de trânsito. Logo em seguida, vai vir a ordem do semáforo, né? O semáforo vem em segundo lugar. E logo em terceiro, os outros sinais, beleza? Então, aí para você entender a nossa ordem de prevalência aí no nosso Código de Trânsito Brasileiro, beleza? Então, essa é a ordem de sinalização. Primeiro, o agente de trânsito, semáforo e outros sinais. Legal? Vou trazer questões no próximo bloco para vocês, depois de explicar essa aula aqui em miúdos para vocês. Vamos fazer assim para você não esquecer nada, nada, nada no dia da sua prova. Legal? Esse canal já tem aprovado muitas pessoas, né? Muitas pessoas aí habilitadas, são milhares de pessoas. A gente tem gratidão por todos que apoiam. Eu peço a você que deixe o like aí, ajuda o nosso canal, para que a gente possa deixar sempre aí conteúdo
bacana, né? Conteúdos mais legais aí para vocês. Show de bola? Gente, olha só, logo aqui em seguida a gente vai trazer a sinalização de trânsito, ainda falando aqui, exemplo da aplicação da sinalização horizontal. Qual é a sinalização horizontal? A gente tem a vertical, vou citar aqui um exemplo aqui, a vertical. Aqui seria um poste, né? Aí vai ter a placa. Vamos que tem a placa aqui octogonal, que é aquela R1, né? Seria isso aqui, ó. A octogonal, porque tem 8 lados, né? Aí tem aqui o nome pare. Seria pare. O nome dessa placa não é pare, na verdade o nome dela é parada obrigatória, né? Mas você vai entender. Isso aqui é uma placa vertical que está ao lado o suspenso, né? Fixado ao lado o suspenso sobre a via. A sinalização horizontal, aqui é o exemplo, ó. Essa que está pintada no pavimento aqui. Vou riscar aqui só para você saber que tudo essa que está posto, pintado no pavimento, é a sinalização horizontal. Então aqui temos o exemplo de uma calçada, linha de bordo, né? Aqui, ó, a linha de bordo, geralmente na via ela é branca, quando é amarela é quando tem alguma proibição de estacionamento, né? Você vai ver aqui que é próximo do cruzamento, está proibindo. Setas direcionais, aqui está dizendo que você vai seguir reto, e aqui está dizendo que você ou segue reto, ou você vai fazer aqui uma convenção, beleza? Então aqui todas essas daqui são setas direcionais, para você entender aí, setas direcionais, beleza? Nós temos aqui a linha de retenção, ó, uma linha aqui que é branca, né? Eu vou até passar uma vermelha de lado aqui para você ver onde é que eu estou falando. E você vindo com o seu veículo, você tem que parar antes dela. Entenda isso aqui, ó. Você tem que parar antes dela, porque se você parar sobre ela, é infração de natureza média, né? Não pode parar sobre ela, nem sobre a faixa de pedestre, de forma alguma. Lembre-se, é comum ver por aí condutor estacionar, principalmente em município pequeno, desorganizado, a galera que não tem noção, mas seja organizado, né? A galera vai lá e estaciona sobre a faixa de pedestre, tirando o direito do pedestre, né? Então, tenham essa consciência e aprendam aqui no curso teórico como é que vocês devem estacionar e onde vocês devem estacionar. Então, aqui a gente tem setas direcionais, linha de retenção que eu falei. Vamos aqui aos poucos, mais uma vez aqui, linha de bordo, né? Que eu já falei que bordo, você vai lembrar a borda da pizza, né? Que tem a borda, né? Borda é tudo aquilo que está no aceiro, na beirada. Ô, professor, legal, aqui agora eu entendi. Show de bola. Então é isso. Temos aqui uma marca delimitadora de parada de veículos específicos. Aqui tem o nome ônibus, né? Então os ônibus vão parar aqui. Lembrando que também é proibido estacionar, porque é uma parada de ônibus, né? Ó, os ônibus vão estacionar nesses locais aqui, ó. Tá aqui, né? Onde ele tá falando aqui, ó. Marcas de parada de veículos específicos, né? Legenda, a gente tem a legenda aqui, ó, pare, a legenda pode ser pare, dê a preferência, mas tem o nome, né? Pare, reduz a velocidade, devagar, você vai encontrar por aí e tem que ser respeitado. Beleza? Marca da área de conflito, olha aqui, ó. Marca da área de conflito, onde a gente tem aqui a área de conflito, que é todo esse quadrado aqui, chama-se aqui uma área de conflito, em que você não pode estacionar, você não pode parar, só se for em caso de emergência, salvo caso de emergência, essa área é de conflito, beleza? Entendido aqui, linha de indicação de proibição de estacionamento, por quê? Porque é uma linha amarela, ó. Todas essas partes onde é amarela é proibição, então vai ter aqui uma linha de estacionamento e parada, ou parada, né? Aqui vai ser uma linha de proibição desses estacionamentos. Nós vamos ter aqui ainda faixa de travessia de pedestre, né? Vamos ter cuidado para a gente não esquecer nenhum. Aqui demarca a calçada, não fala calçada, 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 tá tudo demarcado aqui a calçada, né? Isso aqui tudo é calçada. Travessia de pedestre, a faixa de pedestre, nós temos aqui faixa de pedestre, faixa de pedestre, faixa de pedestre. Nossa, professor, mas mesmo assim eu mostrando isso aqui, ainda vai ter condutor que vai estacionar sobre essa faixa de pedestre, sendo que é proibido, eu não posso estacionar meu veículo sobre a faixa de pedestre de forma alguma, mas ainda tem cidadão que estaciona. Então, gente, é fácil de entender de seguir o CTB.
Beleza? Então, galerinha, essa é a parte de legislação de trânsito, ou de sinalização de trânsito, perdão. Eu vou trazer todas as placas para vocês mostrando. Vou deixar essa aula e vou deixar ainda nessa aula questões, né, nesse curso de sinalização completo. Tem lá legislação, norma de circulação e conduta, agora sinalização de trânsito, direção defensiva, tudo no canal Trânsito Fácil Online para você, beleza? Isso é o que leva à sua aprovação. Então, na próxima aula, a gente já vai trazer falando sobre a sinalização. Beleza? Até já já, toma uma alguinha, termina aí